Bom dia a todos! Hoje é domingo, dia 27 de outubro de 2024. Hoje eu já recebi um recado da Carmen que não vai ter internet de onde ela está. Então eu vou ter que fazer esse grande desafio totalmente sozinho. Vou tentar ver se ela consegue dar um recado aqui, mas eu acho que ela não vai conseguir, que ela me mandou uma mensagem que lá do outro lado, no meio do Pacífico, ela está sem internet. Então, vou fazer o grande desafio de fazer essa live sem a minha companheira de alma, né? Mas eu tenho certeza que ela está vibrando lá para que aqui tudo corra bem e vou contar com o apoio de vocês nesse dia maravilhoso. E na semana que vem a gente termina o horário de verão aqui na América, então nós vamos começar com 5 horas de diferença. Então se preparem, porque passará a começar ainda aqui às 8 da manhã, mas aí vai começar no Brasil a 1 hora da tarde, né? Então, antes da gente começar, a gente pede que os mentores estejam presentes aqui e na casa de cada um nesse momento. E no momento que cada um se propõe a fazer esse evangelho, ou ouvir essas palavras, para que o mentor esteja próximo, então a gente simplesmente os convida, né? Porque são aqueles companheiros de jornada que recebemos desde o momento do nosso nascimento, esse espírito elevado que está junto de nós, nos intuindo, mas respeitando profundamente o nosso livre-arbítrio. Por isso ele não grita nos nossos ouvidos, né? Por isso ele coloca para a gente aquela leve intuição da forma melhor de agir. Mas ele está sempre próximo a nós. Então, nesse momento, a gente pede esse mentor que a divindade nos colocou, esse anjo protetor que a divindade nos colocou ao nosso lado. E também é muito bom saber que ao longo das nossas vidas, das nossas existências, a gente foi também angariando espíritos simpáticos a nós que estão nos auxiliando, né? Nas diversas encarnações, uma coisa é certa, tivemos mãezinhas e pais nessas encarnações. Muitas delas ainda nos acompanham, muitas delas ainda estão conosco, né? Nos auxiliando. Então, nós estamos diante de um grupo espiritual muito amoroso junto com a gente. Então vamos aproveitar e vamos nos lembrar e nos contactar isso. Hoje é o Evangelho, e aí a gente sempre lembra da água, para que esses espíritos amorosos possam fluidificá-las, para que nos coloque com aquilo que estamos necessitando, né? Então vamos começar com esse desafio, sozinho fisicamente, mas tenho certeza que a Carmen e vocês estão vibrando para que isso aqui seja um encontro muito amoroso e que a gente leve alguma coisinha daqui para a gente usar no nosso dia a dia, né? Então a gente vai começar com a oração que Jesus nos ensinou e com essa bela oração da Virgem Maria. Então façam ela com o coração de vocês, façam ela com todo o carinho e a gente começa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Que assim seja. Então eu só vou dar uma olhada para ver se lá era uma questão de ligar gerador, para poder ver se ela tinha internet. Então, como eu não vejo ela aqui, ela realmente ficou sem internet. Parece que internet tira folga no domingo onde ela está. Então, vamos continuar aqui. Então, hoje, o que aconteceu de muito maravilhoso hoje? Hoje, na semana passada, a gente terminou os 28 capítulos do Evangelho.
E eu já repeti várias vezes, né, dizendo o que a gente faz quando acaba o Evangelho. A gente começa tudo de novo, porque somos novas pessoas, temos novas experiências, e aí aquela frase, aquela palavra, aquele momento, a gente diz, não estava aqui antes, mas estava, nós apenas que alargamos a nossa compreensão, e aí a gente escuta de uma maneira diferente, a gente consegue colocar no nosso dia a dia de uma maneira diferente, né? E como no capítulo anterior, e eu estava vendo algumas palestras, dizia-se que muitos palestrantes e muitos lugares que se fazia o evangelho, eles pulavam o último capítulo, que é o capítulo das preces, e aí do 27 começava por 1. E aí, justamente, uma palestra que eu vi foi justamente a riqueza do capítulo 28, que coloca todas essas preces, em que nos orienta a nossa forma de fazer uma prece, na forma de nos comunicar com a espiritualidade. E aí eu me perguntei, será que a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo também não há informações ali que não sejam bastante interessantes, que a gente está deixando de ver? E aí resolvi dar uma lidinha na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e ali realmente tinha algumas coisas que eu queria dividir com vocês, né? Ele coloca basicamente, até um pouco mais completa essa introdução ao Evangelho, e ele coloca que com a codificação do Espiritismo, que foi feita através de cartas há 150 anos escritas por Allan Kardec, e ele, ao longo de 10 anos, ele tomou conhecimento de aproximadamente 1000 centros, para facilitar, vamos chamar de centros espíritas, onde médios recebiam a comunicação da espiritualidade em diversas partes do globo. Você imagina o que era uma dificuldade dessa comunicação através de cartas, mandavam-se cartas, faziam-se perguntas, recebiam-se respostas, e aí foram-se descobrindo que muitas dessas respostas tinham uma semelhança muito grande. E aí, o que aconteceu com esse processo? Esse processo tiveram duas grandes características. A codificação de Kardec, ela foi assessorada por espíritos de altíssima escolta. E até mesmo se coloca que Jesus esteve nesse projeto de trazer essa mensagem através da comunicação com os espíritos. Porque lá atrás, quando Jesus falava à multidão, ele disse, eu não vos disse tudo que podia dizer, né? Porque agora a sua compreensão de 2000 e poucos anos atrás tinha a sua limitação. E hoje em dia a gente começa a ter esse entendimento e aí a gente pode ter essa comunicação. Então, duas características foram muito grandes nesse processo de trazer a mensagem dos espíritos para nós. Primeiro, elas já não eram mais o trabalho de uma única pessoa, de um grupo restrito. Quando Moisés trouxe o Decálogo e depois as leis que ele precisava, digamos, controlar um povo ainda muito com limitações, né? Então ele criou mais de 600 regras de conduta, quando a lei divina trazia 10, que dali a gente até hoje está trabalhando nelas, né? Então a característica era a individualidade de Moisés. Quando Jesus veio, ele também veio trazer os ensinamentos, não pôde trazer todos os ensinamentos, porque a gente ainda não estava preparado, mas a característica dele era a característica de uma individual, né? Ele trazendo a mensagem. E aí disse ele que prometia trazer um consolador, algo que iria esclarecer a toda a humanidade. E aí, há 150 anos atrás, houve essa codificação do mundo espiritual. E aí, nessa reflexão da introdução, a gente pode fazer Por que acontece? Começou na França e havia uma expectativa, não sei se a palavra certa é expectativa, que aquela verdade fosse se espalhar mundialmente, porque fazia tanto sentido e tinha tanto apoio da espiritualidade que você, lendo a própria introdução, você diz, a expectativa é que aquilo
fosse imediatamente tomar o mundo inteiro, né, em todas as partes do mundo, esse conhecimento. Mas aí a gente começa a refletir que o tempo da espiritualidade é diferente do nosso tempo. E aí eu dou 2 simples exemplos. Né? Moisés trouxe 10 mandamentos, eram só 10 para seguir, não deu mais, não deu 11, não deu 15, deu 10. Como é que hoje está a nossa humanidade com esses 10 mandamentos? Né? O não matarás, conseguimos, na sua globalidade, colocar isso em todos os corações, não só matar o próximo, como a qualquer ser vivo que a nossa alimentação não dependa. Ou que se a gente venha a fazer isso, faça com um mínimo de crueldade, com o máximo de honra àquele ser que nos alimenta. Nós temos a consciência do não matarás, nós temos a consciência do não falso testemunho, não colocará falso testemunho, não sei exatamente como é que está a palavra, mas é basicamente, nós vamos ter a certeza de que tudo que vamos falar é verdadeiro. Então, a gente já tem a noção que uma coisa que aconteceu há 3.000 anos, a gente ainda está trabalhando. Estamos ainda trabalhando. E a gente vai trabalhar até que toda a humanidade perceba isso, como Jesus disse, né? Até que um último tio, um último J, a lei, essa lei de amor, vai ser cumprida com todo mundo. Então, a gente entende que 10 mandamentos há 3.000 anos ainda não está totalmente implementado. Muitos corações os recebem e o entendem. Aí veio a mensagem de Jesus, que era muito mais abrangente, era perdoar infinitamente, era amar o inimigo, era onde se pedir para andar 1.000 passos, se ande 2.000 passos. E aí, 2.000 anos depois, quantos de nós realmente colocamos todo esse ensinamento? Estamos trabalhando, hoje a gente está aqui falando para que a gente coloque mais um ensinamento na nossa vida. Vamos conseguir? Estamos trabalhando, né? Então, a gente começa a perceber, por esses 2 exemplos que dizem o tempo da nossa prontidão espiritual para seguir os ensinamentos, ele leva para cada um tempos diferentes. Tanto é que 3.000 anos ainda os ensinamentos, as colocações de Moisés, né, no Decálogo, e os ensinamentos de Jesus ainda não estão totalmente absorvidos. E aí, como é que fica com essa história de que os espíritos se manifestarão em diversas partes do globo? Então, são 2 as características. Pela essa informação da espiritualidade como a mensagem através dos espíritos. Então, há 150 anos atrás, houve essa manifestação em diversos lugares, aproximadamente 1.000 lugares, pelo que eu vi no relato, e foram feitos, com a supervisão de espíritos superiores, uma série de mensagens. Então, hoje a gente pode estar lendo um evangelho com a base disso. A gente pode escolher ver o livro dos espíritos com esse processo. Só que ainda vai existir um processo na nossa evolução em que o mundo espiritual e também aqueles espíritos encarnados vão começar em diversas partes do globo a colocar a mensagem de que a verdadeira vida é a vida do Espírito Eterno. Estamos apenas tendo uma passagem no mundo corpóreo por uma série de aprendizados, e existe uma série de verdades que são aquelas que vão fazer o Espírito Eterno evoluir. Então, hoje em dia, a gente diz, mas isso está acontecendo? E aí a gente vê, poxa, qual é o maior país espírita do planeta? É o Brasil, onde, segundo dados, é 30%, e em alguns lugares, difícil de dizer, mas a pessoa tem uma segunda religião, ela vai à igreja, mas também vai a um centro espírita, ela vai a um outro. Então, o Brasil se tornou esse grande celeiro do espiritismo, dessa comunicabilidade com o mundo espiritual. Existem, sim, outros países com toda essa conexão espiritual, mas ao longo do tempo,
mais para um futuro que a gente não pode dizer qual é o futuro, a mensagem vai ser de que esse mundo espiritual, essa verdade espiritual vai estar sendo ouvida em diversas partes. E isso também vai acontecer com essa união da religião, e digamos religião no sentido religação com o Criador, e a ciência. A ciência hoje está engatinhando nessas pesquisas sérias de descobrir, por exemplo, o benefício de uma oração, o benefício das energias da prece, o outro lado espiritual. Então existem já médicos escrevendo sobre essa face oculta da medicina. Inclusive esse é um livro do Dr. Paulo Frutuoso, que há 40 anos ele vem olhando a medicina e compreendendo todo o outro lado da medicina, e vendo que, por exemplo, num centro cirúrgico, ali se encontram, na verdade, médicos encarnados, obviamente, né, que nós todos podemos ver, mas também uma equipe desencarnada trabalhando ali. Então, a ciência, ela hoje, os médicos, né, desenvolvem as suas práticas, desenvolvem os seus métodos de cura, e muitos deles, a maioria, não entende o quanto que aquela ideia, aquele caminho que ele tomou durante uma cirurgia, aquele caminho que ele tomou durante uma pesquisa, está trazendo um mundo espiritual, porque ainda não está sendo compreendido na sua extensão toda essa colocação do mundo espiritual. Então, vai se chegar a um momento em que vai se tirar toda essa questão de como se fosse algo, vamos dizer, zen, algo fora de uma realidade. Eles vão ver que a realidade espiritual é uma realidade completa. A ciência vai começar a entender isso. Isso vai levar algum tempo? Vai levar algum tempo. Qual tempo é? É difícil de dizer, mas só que o processo do nosso planeta que ele está passando é um processo agora completamente diferente de tudo que existia para trás. E eu faço sempre uma analogia com a escola. A escola, você tem aqueles bons alunos que, vamos dizer que na maioria se sentam na frente, perguntam bastante à professora, fazem o dever de casa, e você tem a turma lá de trás que é bagunceira, que faz barulho na sala, atrapalha quem quer aprender, tem todo aquele problema. Então, o que acontecer com essa escola, e vamos fazer uma analogia ao nosso querido planeta? No ano seguinte, aqueles alunos voltavam os bons alunos, mas também voltavam os bagunceiros, porque não podiam ser expulsos. Eles ficavam naquela sala, eles vinham perturbando. Então, o planeta Terra, ele está evoluindo, então está trazendo pessoas aos milhões de consciências, o número de pessoas boas, maravilhosas, buscando a sua melhoria, é um número incrível, mas ainda tímido. Fala pouco, tem essa questão de o bagunceiro, ele faz muito barulho. Então o que está acontecendo no planeta Terra agora? Em vez de essa turma estar sempre voltando, a turma da bagunça, a turma do desequilíbrio, né, essa turma que tem todos esses trabalhos a serem feitos, que o amor não está dando conta, eles agora estão indo para lugares que estão mais preparados para trabalhar essas pessoas difíceis. Então, aquelas que têm na violência, arraigados na violência, e não adianta que se traga mãe amorosa, não adianta que se traga companheiros carinhosos, ela tem ainda tão forte essa experiência na violência, como alguém pode ter tão forte a experiência na sexualidade, alguém pode ter tão forte uma experiência na drogadição, em vários fatores, agora estão se levando para lugares onde haverá ainda muito amor, mas ainda vai existir o desafio daquele que é muito violento, daquele que tem o descontrole sexual e tal. Então, aqui na Terra vai se ficar aqueles que estão realmente trabalhando, e alguns ainda com muita dificuldade, mas querendo fazer o trabalho. Então, essa é a grande modificação do planeta Terra agora. Então, a gente
quando a gente tiver essa questão mais alinhavada, a gente vai começar a ver, como disse aqui na introdução do Evangelho, em várias partes do mundo, a espiritualidade se manifestando. Então, hoje cada um acha que é o seu Deus. Então eu professo uma determinada religião que me diz para orar 5 vezes por dia, uma outra religião me diz, são as palavras escritas no Evangelho, na sua literalidade que eu deverei seguir, algum outro vai dizer alguma coisa diferente, e vem a espiritualidade que está em todas essas manifestações espirituais. Chico Xavier, quando relatava a visita dele a uma igreja, ele via espíritos iluminadíssimos cuidando de quem vinha ali. Ele via uma luminosidade na hóstia, porque ali representava toda uma consolidação de fluidos que se recebia como nós, quando fazemos a nossa água fluídica, a gente recebe. Na hóstia também tinha, e Chico Xavier conseguia ver isso. E se a gente for a qualquer manifestação religiosa, a gente vai ver que a espiritualidade superior, lá em cima, eles estão falando na mesma coisa. Enquanto nós aqui embaixo estamos dizendo, olha, eu tenho que usar branco, eu tenho que botar isso, eu tenho que fazer 3 vezes aquilo, eu tenho que ter esse ritual. Aquilo é aquilo que a pessoa se conforta por se sentir fazendo a espiritualidade. À medida que essas pessoas elas têm um conhecimento melhor, ela tende a entender num nível superior o que aquela espiritualidade superior está em todas as manifestações espirituais. E aí vão começar a se falar em diversas partes do globo essas coisas, dizendo, olha, não importa tanto o seu ritual, você pode até fazer, se você se sente confortável usando determinada roupa, dançando de uma certa forma, fazendo esse ritual, ok, mas quando a sua mente se eleva e você vai praticar o perdão, praticar o amar o inimigo, praticar quando você vai fazer alguma coisa, você dê o seu melhor para o bem, sabendo que compreendendo o outro, entendendo o outro, as dores do outro, tendo empatia, tendo isso tudo, vai chegar um momento que todos vão falar a mesma língua. Vai ser a língua do amor, essa mensagem que Jesus vem trazer. Quanto tempo isso vai durar? A gente não sabe. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a nossa parte, como vocês estão fazendo agora, assistindo essa palestra e depois decidindo fazer alguma coisa quando saírem no seu dia a dia. Esse momento que a gente chama os nossos mentores, em que a gente faz uma oração, em que a gente tem a fluidez da água, esse momento, o que a gente vai? A gente vai para o dia. A gente vai para o nosso dia a dia vivenciar isso. Vai ter o irmão, o parente, o amigo, o chefe, o companheiro de trabalho, que vai ser difícil e você vai fazer o quê? Você vai fazer esse ensinamento. Né? Hoje eu não vou ler as lindas mensagens, porque eu talvez perca minha concentração. Então, eu já agradeço todo mundo que está escrevendo qualquer coisa, mas senão eu acabo perdendo meu raciocínio, e esse é um trabalho da querida Carmen, que ela faz como ninguém. Né? Então, aí a gente tudo falou a introdução do capítulo. Né? Até agora foi a introdução do capítulo. E aí o capítulo mostra exatamente isso, que vieram para esse planeta espíritos trazendo essas mensagens maravilhosas da conduta correta. Então veio Moisés há 3.000 anos trazendo os 10 mandamentos, e ali ele tinha um povo muito selvagem, ele fez 600 ou mais formas de agir. O que era aquilo? Era trazer para as pessoas a consciência maior, é o não matarás, é amar o próximo. Amar a Deus significa amar a todas as coisas, porque tudo é produto do amor divino, desde o mais pequenininha formiga ao microscópio ser, que ali traz toda uma inteligência, a mais enorme galáxia, tudo é desse Criador. Então esse amor ao Criador que Moisés coloca é nesse sentido. Né? E como a gente vai compreender isso, que essa inteligência está em toda parte, a gente ainda não consegue entender. Como é que a gente consegue entender que um salmão, quando ele desova, ele nada milhares de
de quilômetros e na hora da reprodução ele volta ao mesmo lugar, porque uma inteligência, um instinto, algo lhe disse, volta para o mesmo lugar, porque você conseguiu sair dali quando você nasceu. Então é muito mais provável que aquele seja um ambiente propício para você deixar as suas ovas. Então ali existia uma inteligência de como é que é possível isso? Como é que um radar, hoje a gente precisa de um GPS para chegar a 20 quilômetros de distância, como é que um salmão sai sem GPS, sem nada, e volta para o mesmo lugar? E aí os exemplos são aos milhares, não só na vida biológica, na vida mineral, na vida das plantas, em tudo tem uma inteligência suprema. Então, quando se diz amai a Deus, é entender que existe essa divina inteligência suprema que trabalha em cima de nós também. Quando a gente opta fazer um caminhozinho que não é dentro dessa lei, circunstâncias, primeiro de amor, nos tentam trazer para o caminho certo. Se não funciona, vai ser a dor. A dor é muito boa quando a gente não entende pelo amor. Então, essa é a mensagem de Moisés e que a gente está trabalhando até hoje. Vamos continuar trabalhando, né? A gente vai continuar, não matarás. Se você na sua alimentação puder trazer uma consciência de dizer, aquele ovo, como é que foi produzido aquele ovo? E aquele ovo, ele respeitou o ciclo, né, da galinha, ou ela foi ou fez um método em que ela dava ovo até a exaustão, e aí você vai começar a compreender que esse não matareis, esse amor ao próximo, se estende a tudo. Você vai ter consciência da sua alimentação, a ponto de saber, não é só bom para mim, é bom para quem me alimenta também. Eu faço uma oração agradecendo que aquele alimento que agora vai entrar no meu corpo, ele possa ser digerido com toda a honra daquela planta, daquilo. A gente vai adquirindo essa consciência. Então, aí vem Jesus dando todas essas informações para a gente, do amor ao próximo, do amar o inimigo, e disso tudo que a gente vem falando ao longo de todos esses capítulos do Evangelho. E hoje tem essa questão da espiritualidade. E ontem eu estava com, né, a gente já está no minuto 27, mas ontem eu estava andando com um amigo, queridíssimo amigo, mas tem toda uma concepção de espiritualidade um tanto diferente, mas também correta, é o que ele compreende e está certo. Então ele vendo uma pessoa na rua, obviamente gritando sozinha, quase que enlouquecida, né? E falando em uma conversação alta, e ele falou, você me explica o que é isso? E aí, obviamente, podem ser diversas coisas, mas uma reflexão que nós fizemos é que existem no mundo muitas pessoas com mediunidade, quer dizer, ela consegue ver o outro lado da espiritualidade, só que ela não educou essa mediunidade, ela tem essa percepção do mundo espiritual, mas não se preparou. Então ela começa a ouvir vozes. E quando ela ouve vozes ou vê coisas, o que acontece? Aqueles irmãos que estão ainda não compreenderam a sua própria morte, estão ali caminhando, perambulando e nunca tiveram um caminho, eles veem, aquela pessoa está ouvindo, porque essa pessoa está vendo, então eu vou lá falar com ela. Então, muitas vezes, quando nós vemos essas pessoas em desequilíbrio, falando alto, muitas vezes ela está apenas ouvindo toda esses amigos, esses irmãos do lado desencarnados falando com ela e ela não está compreendendo. Então, vai se chegar um momento em que a medicina vai cuidar destas pessoas de uma forma diferente, porque vai entender pela comunicabilidade com a espiritualidade, dizer, olha, isso não é loucura, isso é uma mediunidade não trabalhada. Antes de terminar, eu tinha um caso muito interessante. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu dava aula de inglês para uma senhora muito querida, e ela tinha quase 70 anos, e ela fazia aula de inglês para poder manter a mente ativa, uma pessoa muito, muito querida. E ela era uma evangélica, mas assim, ao pé da letra, lia tudo, era muito boa pessoa. Só que ela tinha uma mediunidade espantosa. Ela saía na rua e ela mal conseguia diferenciar quem era encarnado e quem não era desencarnado. Então, às vezes, ela olhava para uma pessoa e a pessoa dizia, você consegue me ver? Ela, não estou te ouvindo, não estou te vendo. Ela falou, você consegue me ver e ouvir?
E aí, daqui a pouco, a pobre coitada estava tendo um séquito de espíritos atrás dela, dizendo, me explica o que aconteceu comigo. Ela sai de... né, ela não compreendia aquilo. Então, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre aquilo, para que não levasse aquilo, ela, à loucura, porque aquilo ali não tinha sido esclarecido por aonde, sem nenhum sentido de crítica, mas aonde ela ia, no pastor, o pastor dizia, não, você está vendo demônios, então vamos fazer um trabalho aqui para que esses demônios se afastem. Mas não era esse a verdade que teria, que será um dia colocada todas, a medicina, todos os tratamentos, em vários locais do mundo. Isso que foi simplesmente colocado com essa pessoa, acontece em várias partes do mundo, onde muitas vezes não consegue se tratar e dar medicina e tudo mais. Então, e aí, para terminar, Moisés, Jesus e o Espiritismo vêm trazer que do mundo espiritual virá todo esse auxílio. Então, hoje, quando você faz esse evangelho com assistência da espiritualidade. Então, use essa espiritualidade e ela fala com a gente intuitivamente, ela nos fala baixo, ela nos fala amorosamente, ela nos fala quando a nossa mente não está a 1000 por hora. Então, acalme a sua mente pela meditação, acalme a sua mente pela respiração, faça uma oração que a gente falou no último capítulo, não tem uma fórmula certa ou incorreta, é o seu coração falando com essa espiritualidade. E aí você se orienta para o seu dia, você se intui para o melhor agir. Então, essa é a proposta de hoje. É a proposta da gente entender que nós estamos sendo assistidos por uma espiritualidade maravilhosa. Um anjo guardião foi nos colocado ao nosso lado. Ele não fica ao nosso lado 100% do tempo, porque ele também tem muitas coisas a serem feitas. Mas a conexão mental com ele é imediata quando a gente leva a ele aquelas coisas com uma qualidade de crescimento do nosso espírito. Se a gente traz assuntos que não são, me diga o número da loteria, ele nem vai responder, ele não vai nem se conectar. Mas quando você diz, eu estou diante de um desafio, essa pessoa é difícil, o que eu devo fazer? E se vier na sua mente aquela intuição, respira fundo e faz silêncio. Silencia, deixa ela falar. Então aí você diz, opa, olha o opa aí. Nossa, chegou o opa no finalzinho. Olha o opa aí. Então, se é isso que eu vou fazer, eu vou fazer. Entendi a qualidade da mensagem e vou seguir. Então, para não tomar mais tempo, já são 32 minutos e falei mais do que eu deveria falar, então eu peço a vocês muita luz, uma semana maravilhosa. Lembrando que semana que vem a gente vai estar num horário um pouco diferente, porque tiraram o nosso horário de verão, entendeu? Então, abrace por 20 segundos hoje, pelo menos 2 ou 3 pessoas amigas, amorosas. Saiba que o abraço lança a citocina, é uma coisa maravilhosa. A sua mulher beije por mais de... o seu companheiro, né? Beije por mais de 6 segundos para você trocar o citocina. Sai trocando ocitocina com todo mundo nesse dia. Ame bastante e tenha um dia maravilhoso. Peguem a sua água e muita luz. E se você achar que essa mensagem, puxa, toca em alguém, passa adiante, manda para alguém, e muita luz para vocês. E cada um aí do seu ladinho está o teu anjo da guarda, e também está cheio daqueles que te amam demais. E tenha um dia maravilhoso, e fiquem com Deus. E a Carmen, volta logo, tá bom? Fiquem com Deus, amo vocês. Fiquem com Deus.